tradicionais, que foi a professora Roseli Fishman. Eu convido agora o representante da Federação Espírita Brasileira, professor doutor Álvaro Crispino. Bom nível. Sua, né? Olá. Federação Espírita Brasileira, exatamente essa. Sua Excelência, ministro, relator Luiz Roberto Barroso, demais autoridades da mesa, companheiros expositores, senhoras e senhores presentes. Meu nome é Álvaro Crispino e tenho hoje a tarefa de apresentar a posição da Federação Espírita Brasileira, que aproveita o espaço dessa discussão para apresentar a sua experiência e os ditames que orientam a gestão do sistema ou do movimento espírita brasileiro. E para que possamos fazer essa apresentação de sucesso e fundamentar, ao fim, nossa posição, vamos discutir de forma rápida, porque o tempo é cruel, duas ideias basilares do Espiritismo e uma ideia de sistema ou de organização de sistema. A primeira ideia que queremos apresentar está na primeira frase da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, em 1864, na busca de estudar o Evangelho de Jesus pela ótica espírita, fala das suas dificuldades percebidas. E ele vai dizer, aspas, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, e grifamos o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objetos de controvérsia. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. O que vamos apresentar aqui hoje é declaradamente centrada no ensino moral, porque não estamos buscando as discussões das 4 primeiras, que estão fundamentadas na interpretação que se dá às coisas humanas. O segundo princípio é sobre que religião é efetivamente objetiva e capaz de cumprir o seu papel frente às outras. Haverá uma religião melhor? Haverá alguma daquelas que deve ser superior ou ocupar um espaço de melhor posição? E ele vai ter essa resposta na questão 842 do livro basilar do Espiritismo, que também vai dar diretriz para as nossas decisões e as nossas atividades no movimento espírita. Ele vai dizer na resposta, vai receber a seguinte resposta: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque que reconhecereis que uma doutrina é boa. Então, estamos focados no ensino moral e não nas discussões humanas ou nas interpretações que os homens dão ao seu bel prazer além do tempo. E não somos portadores do canal único que leva a Deus. Toda aquela doutrina que faz um homem melhor e, de alguma forma, o faz menos hipócrita, é merecedora da nossa atenção e do nosso respeito. E pela diversidade das religiões, devem elas atender à diversidade do tipo humano, à variedade de tendências, de buscas. Não somos portadores da verdade. Com esses 2 princípios, nós desenvolvemos o trabalho de ensino religioso no movimento espírita. E esse movimento espírita, coordenado pela Federação Espírita Brasileira, criada em 1884, a época em que o decreto dizia que era crime seguir o Espiritismo, e que foi modificado com a Constituição oriunda da República, onde não havia ensino religioso, coisa que foi surgir logo depois, a Federação Espírita Brasileira tem a tarefa do estudo da prática e da difusão do Espiritismo.
é oferecer de forma organizada as ideias para aqueles que a desejem conhecer, possam buscá-la. Não saímos em busca de, não capturamos interessados. Na verdade, nos organizamos para que aqueles que desejem fazê-lo possam encontrar em qualquer estado, em qualquer condição, nos diversos níveis, informação para preencher as suas questões e se tornar, pela nossa ótica, um homem melhor e um homem menos hipócrita. No que concerne à união solidária das sociedades espíritas, um outro objeto da Federação Espírita Brasileira, vamos chamar a atenção para a palavra solidária, porque todo o sistema organizacional do movimento espírita se dá por sistemas de voluntariedade. Não há obrigatoriedade para que as pessoas estejam nas casas espíritas. Em estando, não são obrigadas a associar-se. Em associando, não são obrigados a crer, acreditar absolutamente em tudo. Eles podem e têm flexibilidade interpretativa. As casas espíritas se reúnem como casas espíritas adesas, as federações estaduais também por aproximação de princípios. Não existe subordinação, não existe controle, não existe policiamento. É uma construção dialógica em torno dos grandes princípios espíritas e cada uma das casas e das pessoas são capazes de contribuir com a interpretação do Evangelho de acordo com a sua experiência. Feito isso, vamos à resposta do quesito apresentado pelo ministro relator e iniciamos dizendo que não somos favoráveis, não nos manifestamos favoráveis ao ensino religioso nas escolas públicas. Esta não é a questão de hoje, mas para alcançarmos uma das três possibilidades que nos foi oferecida, deixamos claro, desde antes, que não somos favoráveis à existência do ensino religioso nas escolas públicas. Porque acreditamos que essa formação deve dar-se fortemente na família e fortemente nas instituições religiosas, deixando o Estado para a proteção deste direito, para garantir que essas famílias e essas instituições possam, no exercício da sua crença, no exercício das suas ideias, efetivamente executá-los sem as restrições que, infelizmente, temos presenciado nos dias atuais. Então, das opções que nos foram oferecidas, nós vamos buscar o ensino religioso não confessional, mas com a ressalva que apresentamos anteriormente. E sabemos que a posição não confessional nos estados não é hegemônica. Vamos buscar uma pesquisa publicada por Diniz e Carrião, aliás, Diniz falará para nós na tarde de hoje, onde as autoras apresentam 4 estados como modalidade confessional, 22 estados na modalidade interconfessional. E vamos deixar de considerar, porque estamos falando do ensino moral e não nas outras 4 modalidades que envolvem a interpretação dos homens sobre as coisas religiosas, que toda interconfessionalidade tem na sua base uma manifestação confessional. E um estado apenas na pesquisa que estamos nos fundamentando tem um ensino não confessional, que é o estado de São Paulo. Para nós, nessa modalidade, caberia o estudo da moral, da ética, dos valores universais, que pautam as relações humanas e sociais baseadas no bem e na paz. Então, até aqui, nós apresentamos o foco, que é a educação moral. Apresentamos a organização do movimento espírita que se dá pela construção do diálogo e em torno de grandes princípios doutrinários. Apresentamos as dificuldades que podemos enumerar a partir dessa situação. E mesmo assim, o movimento espírita cresce desde a primeira vez em que o censo do IBGE coletou a resposta sobre religião. Vimos crescendo desde antes, e em momento nenhum nos apropriamos dos espaços públicos ou das vantagens públicas para a difusão. Em momento nenhum vamos buscar na sociedade aqueles que devem alimentar as nossas fileiras.
Estamos nos organizados para oferecer àqueles que são interessados as ideias que nós efetivamente alimentamos. E respeitamos todas as outras religiões como caminhos importantes, necessários e válidos para a construção do homem de bem. Se nós abríssemos o censo de 2000 e 2010, iríamos encontrar esse conjunto de informações. Colocamos apenas algumas manifestações religiosas nessa variação, porque o último censo do IBGE listou 147 modalidades diferentes de religião, o que torna absolutamente impraticável a representação delas todas na ideia da manifestação do ensino público. E, enquanto a população brasileira cresceu 12% nos últimos 10 anos, o movimento espírita, que trabalha a família e as instituições, cresceu 70% sobre os seus próprios números. Como estamos falando de ensino fundamental, podemos abrir esses números para a faixa etária própria. E vamos perceber, no lado esquerdo, a faixa etária, do lado direito, o crescimento Brasil de população, e a segunda, da direita para a esquerda, o crescimento de espíritas. De 0 a 4 anos, enquanto houve um decréscimo, uma retração de mais de 15% da população, a população espírita cresceu 50%. De 5 a 9 anos, um decréscimo de quase 10% e nós crescemos 41%. De 10 a 14, uma estabilidade e nós crescemos 42%. De 15 a 19, uma retração de 5% e crescemos 28%. Logo, o que estamos fazendo ao longo das décadas, não nos utilizando dos espaços públicos para a difusão das ideias religiosas, tem alcançado seu objetivo, que é atender as pessoas que nos buscam. Logo, o foco é a educação moral. O ensino deve auxiliar a formação do homem de bem em seu processo de decisão de vida, como indivíduo social, como ser social a partir dos princípios, no nosso caso, do Evangelho de Jesus. A educação religiosa deve ser desenvolvida pelas instituições espíritas, que são adesas ao movimento. A responsabilidade pela orientação e gestão dessas ações é da família. E vamos trazer uma outra informação que acreditamos importante sobre esse aspecto, que é a pesquisa de Regina Novaes e Melo, que fazem um cotejo entre as demonstrações religiosas de jovens, de suas mães e de seus pais. E elas, as autoras, encontram essas relações. Quando perguntados os jovens que têm religião, que se dizem espíritas, dizem que suas mães, 44% deles dizem que suas mães também são espíritas. E 50% dizem que seus pais são espíritas. E esses números alcançam 71% entre os companheiros de formação protestante. Entre os jovens pesquisados, 71% tinham a mesma religião da mãe e 60% da religião dos pais. O que mostra que a família é, na verdade, aquela célula que deve prevalecer na formação dos valores religiosos, dando força à formação intergeracional. Vamos deixar de falar dos diversos estudos que mostram que quando há uma religião hegemônica no Estado, como o caso de Pierre Fitz, que vai dizer que, dependendo da hegemonia religiosa, há um modelo diferente no desenvolvimento econômico e social. Cherretian, falando da China, vai falar da diferença entre budistas e taoístas nos modelos de produção de ciência e de gestão pública. Ou as questões mais voltadas para o nosso caso, sobre os conflitos objetivos entre o ensino religioso e o ensino do universo escolar. Por fim, o futuro parece estar em um Estado efetivamente laico que garanta liberdade de culto, como está na Constituição, proteção às religiões não hegemônicas no exercício das suas crenças, pluralidade das manifestações religiosas que contribuam para um Estado laico rico de diversidade. Voltando à ideia anterior, os modelos hegemônicos formam modelos de Estado.
E se isso é verdade, como acreditamos e as pesquisas dizem que sim, esse Estado formado por religiões hegemônicas certamente tornarão difícil a sobrevivência e a manifestação dos direitos de crenças chamadas não hegemônicas. E, por fim, justiça religiosa manifesta pelo tratamento igualitário em todos os níveis e de todas as religiões, permitindo a construção da paz e do bem, que deveria ser o objeto principal daqueles que se ocupam efetivamente de religião e não de movimentos religiosos de base humana. Muito obrigado, senhor ministro, pela oportunidade da FEB mostrar a sua experiência. Muito obrigado ao professor Álvaro Crispino.